Boa noite, galera. Tudo bom? Vamos começar a nossa live. Hoje o tema é investimento para médicas. Mas quem gostar desse assunto, fica aqui com a gente. Tenho o prazer de receber a doutora investidora, doutora Suzane. Ela é expert nessa área. Ela ajuda médicas a mudarem de vida e pensarem no seu eu do futuro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Que show! Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer falar de investimentos para a nossa classe e ainda mais para as Lulus, né? Eu falo, gente, nós somos um clube de Lulus, mas é um conhecimento que serve para todo mundo. Então não tem esse negócio de ser um conhecimento, só serve para médicas. Não, é um conhecimento que serve para todo mundo, com certeza. Pegando esse gancho da mulher, hoje, durante a tarde, eu gravei um podcast sobre investimentos. E lá ele falou uma coisa muito importante. O dinheiro em si já é um tabu dentro das famílias. No sentido, por exemplo, quando você é mais jovem, você quer falar algo relacionado ao financeiro da casa com seus pais, a maioria das vezes é cortado, é lapidado aquilo em você. E mulher falar disso é um tabu maior ainda. Então, junta dois tabus muito grandes que dificultam o contato da mulher. Hoje o mundo mudou, né? A mulher ela é independente, tem sua independência em todas as suas áreas da vida, só que ela tem um contato muito pouco em relação a como gerir o seu dinheiro, como organizar o seu lado financeiro, muito por conta dessa cultura que vem de antigamente. Isso começou assim, naquela época. A comunhão de bens era aquela comunhão total de bens, né? E que a mulher ela poderia ter o valor que fosse em bens, mas quem cuidava era o marido. Então, ela acabou se ausentando dessa parte financeira mesmo, e quem cuidava era o homem. Até que a mulher entrou no mercado de trabalho, até que essa comunhão, né, pôde ter a opção aí de você ter uma comunhão parcial de bens, ou então uma comunhão, né, separação total de bens. E aí as coisas foram mudando, porque a mulher ela precisou, né, tomar conta do seu próprio dinheiro. Mas as coisas foram mudando, mas assim, ainda é muito difícil, né? A mulher, ela assim, quem cuida no começo do dinheiro dela é o pai, depois quem cuida é o gerente, depois quem cuida é o marido, né? E sempre tem alguém cuidando do dinheiro dela e ela nunca toma a rédea disso. E quando ela toma, geralmente ela é mais cautelosa, né? Deixa ali o dinheiro na poupança ou em casa, como eu já vi vários relatos de colegas médicos deixando o dinheiro em casa. Então, realmente é um assunto Em tabu. que momento da tua vida tu identificou que tinha que estudar sobre isso, que queria se aprofundar? Qual foi o timing? Porque a gente sabe que não é um assunto muito recorrente. Está se Não. tornando cada vez mais. Mas quando foi que tu decidiu que tu tinha que mudar essa tua visão? Assim, na minha família, na minha casa, nunca tive essa educação. Ninguém nunca conversou sobre como lidar com o seu dinheiro, né? As orientações que eu recebia da minha mãe era assim, coisas que ela falava no dia a dia. Ah, minha filha, dinheiro é difícil. Olha, quem não faz um consórcio não cresce na vida, minha filha. Você tem que pagar um boleto para alguém. Era assim, dizeres, sabe? Mas não algo educação mesmo. Nem em casa, nem na escola, enfim. E aí, quando eu me formei, veio aquela doce ilusão da riqueza. Assim, começa a ganhar dinheiro e você pensa que o dinheiro não vai acabar, que aquilo é um dinheiro infinito. Porque se antes eu ganhava 1.200 dos meus pais e Tava vivia, né? ótimo, imagine agora. Vivia, imagine agora, ganhando 8, 10 mil quando eu comecei no PSF. Então eu não fazia conta. Mas aí quando eu casei, né, que eu e meu esposo a gente juntou as finanças ali, não sobrava, e trabalha, trabalha, trabalha e não sobra, a gente começou a brigar. E foi o conflito financeiro no meu casamento. Um ano de casada a gente já estava brigando, discutindo, não entendia para onde ia o dinheiro, não tinha nada, enfim. Foi isso que fez com que eu falasse, não, tem alguma coisa errada realmente. Não tem lógica. Nós dois ganhávamos juntos 30 mil reais e não sobrava dinheiro. Foi a partir daí que eu falei, eu preciso de ajuda. Então esse foi o O teu despertar. ponto inicial. E realmente eu vi até uma pesquisa.
fala que a causa número um de término de relacionamento não é traição, não é nada disso, são problemas financeiros. Às vezes um gasta mais, o outro gasta menos, um é mais poupador, o outro não. E essa divergência vai atrapalhando o relacionamento e consumindo aquela relação. Foi nessa busca, assim, comecei a ler livro e acabei parando num curso de investimentos. Só que na verdade, eu não precisava de um curso de investimentos naquele momento. Mas foi isso que eu achei que precisava. Porque o conhecimento do investimento ficou meio de stand-by, porque eu não fazia sobrar dinheiro. Então, eu não tinha mentalidade, eu não tinha organização financeira. Então, ficou aquele conhecimento meio parado lá. Até que meu filho nasceu. Eu não tive licença maternidade, não tinha dinheiro guardado. Com 30 dias, fui carregando ele para todo lugar. Aí que veio o start, assim, cara, parou. Não dá. Então, isso foi com 3 anos de formada, 4 anos de formada já. E uma dificuldade muito grande, eu percebi isso na pele também, porque quando eu formei, me assustei com a realidade, mas acostumei, não, quero isso, só mais um plantão, vou lá. Ah, quero comprar esse carro. Tudo tu imaginar de errado que uma pessoa possa fazer, eu acho que eu fiz. Financiamento, seguro de vida não resgatável, consórcio, então investir em coisas erradas. E com o tempo, com os erros, que eu fui criando a consciência e fui tentando buscar um pouco de conhecimento sobre essa área. Longe de onde eu quero chegar ainda tenho muito a melhorar, mas eu percebi que o mais difícil é o básico. É eu conseguir organizar o meu dia a dia. Eu saber exatamente quanto eu custo, quanto o Matheus custa, o que eu realmente gasto, quanto eu gasto de iFood, que às vezes é uma conta que a gente não faz, mas no fim do mês faz muita diferença. Quando eu fui colocar no papel, eu me assustei. Eu falei, meu Deus, eu estou gastando tudo isso com algo que muitas das vezes nem era tão importante para mim. Tive uma aluna que ela fez exatamente isso que você fez e ela descobriu que estava gastando 3 mil reais por mês em iFood. Desse jeito. Aí ela falou assim, meu Deus, quer dizer que eu tenho que dar 3 plantões por mês para pagar um custo que eu estou me presenteando porque o plantão foi cansativo. Então, assim, eu tenho que trabalhar mais, fico mais cansada, compro mais iFood. E o ciclo... Meus colegas que devem estar aqui na live, formou 3 colegas meus junto comigo e nós viemos para São Paulo. Eu te juro que eu acho que nos primeiros 3 meses tinha um coco bambu na frente do nosso apartamento. Nós passamos, acho que 3 meses jantando no coco bambu. E hoje eu vejo o tanto que isso era absurdo, o tanto de dinheiro que era jogado fora naquele lugar. Eu falei, rapaz, isso não pode acontecer, mas o que é isso? Você sai de uma realidade X, vem para uma realidade Y, sem preparo algum, sem conhecimento algum, e aí acaba tomando decisões erradas. E, assim, é aquela sensação da doce ilusão da riqueza, né? Você tem uma doce ilusão realmente. Então, eu também fiz financiamentos. Eu fiz financiamento sem entender que era financiamento. Isso é o que eu acho mais absurdo, assim. Porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu acho que vem aquela preocupação do pai, né? Vem aquele paternalismo e ainda mais aquela parte do tabu das mulheres. Meu pai, acho que preocupado, assim, tipo, gente... O que essa menina vai fazer com tanto dinheiro, né? Essa menina ganhando dinheiro. E aí ele falou, minha filha, acho que é importante você comprar um terreno. E eu não sabia. Não sabe que você não tem noção do mundo. Cheguei lá, quanto é a parcela? A mulher falou, você dá 3 mil de entrada e a parcela é 300 reais. Falei, gente, muito barato isso. Me dá fácil 3. Demais. Me dá... E aí, cara, eu comprei 3 terrenos financiados. Sem entender, eu só sei que a parcela era essa e eu pagava lá com os custos uns mil e um quebradinho, que era 300 e um pouco, né? E a parcela foi subindo, quando a parcela chegou em 1.500, eu falei, gente, na minha cabeça a parcela não subia, né? Eu falei, gente, tá errado. Aí nesse paralelo, eu já tava assim, estudando e fazendo conta e liguei lá, vem cá, em quantas vezes eu parcelei? A mulher falou, em 240 meses. Isso. Eu disse, tipo, eu descobrindo que eu tinha feito um negócio. Cara, que loucura, eu não sabia taxa de juros, eu não tinha a mínima ideia de nada. E eu me assustei e eu comecei a fazer conta, né? Cara, se eu investisse esse dinheiro em vez de pagar um terreno,
quanto que seria? Porque naquele terreno eu estava planejando a construção da minha casa. Tu não tem ideia da casa, sabe? E Você- quando eu comecei a entender ativo, passivo, nossa, ativo é tudo aquilo que me retorna dinheiro. Passivo é tudo aquilo que aumenta a minha despesa. Falei, cara, essa casa vai aumentar muito a minha despesa. O que eu trabalho hoje, eu vou ter que trabalhar o dobro para manter essa casa, para construir. Aí tudo Isso é foi uma. se conectando assim numa velocidade. Falei, quero me desfazer desse negócio. Não, mas você vai perder dinheiro. Eu falei, eu sei. Prefiro perder agora do que manter esse negócio durante 20 anos pagando juro pro banco. Aí comecei a entender, entendeu? Aí foi um outro. Essa parte do dar passos atrás eu acho que é o mais difícil. Tu lembra do teu primeiro investimento? Lembro, porque eu fiz um curso do Tesouro Direto. Eu fiz um curso em 2015. O professor era o Rafael Seabra. E aí, lá ele ensinava sobre os investimentos dentro do Tesouro. O que é o Tesouro? É quando você empresta o dinheiro para o governo. E aí ele ensinava, né? Ah, esse daqui você pode emprestar o dinheiro para o governo assim, assim. Então, de acordo com o que ele foi ensinando, eu fui praticando. Abri uma conta na Rico, na corretora. E aí fui fazendo os primeiros investimentos. Só que naquela época, como eu te falei, eu não tinha dinheiro, não tinha assim volume, eu não tinha consistência de fazer sobrar. O que eu tinha era um dinheiro guardado, Matheus, eu me lembro exatamente assim do orgulho que eu cheguei para minha mãe, porque a vida financeira da casa era como o sufoco para pagar energia. Minha mãe só pagava energia quando a companhia elétrica chegava na porta para dizer assim, Sim, vamos vamos cortar. cortar. Aí, mãe, chegou para cortar. Aí, corre, menino, não deixa que eu tô indo na lotérica pagar o boleto agora, sabe? Então, era isso, foi isso que eu aprendi. Essa Quando mentalidade é muito sobrou, complicada. E vai quando, entrando na gente isso. e quando sobrou dinheiro na minha conta, eu cheguei para minha mãe toda orgulhosa, falando assim, mãe, eu tenho 12 mil reais na minha conta. Olha só, eu me lembro exatamente dessa cena. Tipo, cara, 12 Era um mil orgulho, reais, era pra conseguir mim, aquilo era poupar isso. auge. Porque, e a noção que eu tinha de reserva, a noção que eu tinha de patrimônio, não era nenhuma, né? Então, pra mim, eu tinha 12 mil, tava tranquila da vida. Então, Ó, infelizmente, essa era a minha educação financeira vamos antes. para a parte prática, para quem está nos Vamos. assistindo realmente entender como pode fazer para começar a dar passos pensando no seu eu do futuro. Sim. Primeiro, hoje, eu sou totalmente leigo em investimento. Eu quero começar a investir, eu começo por onde? O que Tá. eu faço? É exatamente esse passo onde eu errei. Por Hum, quê? Eu queria começar a investir. Mas eu não tinha noção, eu não tinha mentalidade, eu não tinha noção. E só para convidar vocês, eu vou fazer um evento gratuito que começa nesse domingo. Então é um lugar assim perfeito para você entender esse passo a passo. Por onde eu começo, sabe? Você está perdido, por onde eu começo? É o meu evento gratuito. Então, quem quiser se ótimo. inscrever, tem link lá na minha bio. São 3 aulas gratuitas, mas que você aprende o que é corretora, aprende a abrir, aprende investimento na prática, aprende tudo mesmo. Enfim. Então, como eu não tinha mentalidade, eu queria isso, eu queria aprender a investir. Mas eu acho que o primeiro passo é você começar a desmistificar um pouco essa mentalidade que as pessoas querem colocar na sua cabeça, essa influência da sociedade, que médico tem que ter, que médico tem que isso, que médico tem que aquilo. Porque senão você vai trabalhar que nem, né, condenado Nada. para poder mostrar algo para as pessoas que você tá cansado. Sabe? Então, qualidade de vida você não tem uma liberdade de tempo, você não tem um tempo para ir para uma coisa de filho, ou então um tempo para se cuidar, mas você tá lá com o carro do ano, você tá lá morando num apartamento top, e para mostrar o quê? Para as pessoas, olha, eu moro ali, mas você não dorme lá. Olha, esse carro aqui é o meu carro, mas ele fica parado na garagem do hospital. Então, essas coisas a gente tem que começar a entender o que é riqueza. Eu falo sobre riqueza por essência. O que é a minha riqueza por essência? Cara, é dormir na minha casa. A minha riqueza por essência é eu poder pedalar 5 horas da tarde. A minha riqueza por essência é ter um programa na escola dos meus filhos e eu poder ir. Então, cada pessoa tem que encontrar a sua riqueza para começar a direcionar o seu dinheiro para o que é importante para si.
Então, isso é um processo de mentalidade mesmo, de construção. E outra coisa é, você vê médicos que ganham muito bem e pobres. Você vê pessoas que ganham pouco enriquecendo. Como assim? É a mentalidade de Realidade. pobreza e a mentalidade de riqueza. Pessoas que têm mentalidade de pobreza, elas podem ganhar 60 mil reais e estarão endividadas. É a mentalidade de pobreza. Essa pessoa ela nunca terá riqueza realmente. Principalmente levando para a área da medicina, que é a nossa área, você conseguir gerir seu dinheiro e desfazer de algumas coisas do seu ego. Porque eu, por exemplo, eu tinha muitas amarras do meu ego. Poxa, eu tenho que ter esse carro. Queria ter É, aquela casa, queria ter aquela roupa. E muitas das vezes, no meu dia a dia, isso não mudava absolutamente nada. Mas para alimentar o meu ego, eu queria ter aquilo, só que aquilo me trazia um custo de tempo, de não poder passar o aniversário com minha família, o Natal, de poder dormir em casa, de ter uma vida com mais qualidade. isso que a gente tem que começar a construir, é uma mentalidade de riqueza. Foi o que começou a mudar para mim. Eu olhei o financiamento e falei, epa, eu olhei a construção que eu estava planejando da casa e tudo foi fazendo sentido. Então, você tem que começar a mudar a mentalidade. Outra coisa, antes de aprender a investir, é você começar a traçar objetivos. Porque para investir, eu tenho que ter objetivos. E eu falo que 2 objetivos todo mundo tem que ter. O primeiro deles é ter reserva de dinheiro para emergências da vida. É igual um pronto-socorro. Você não pode ter um hospital de alta complexidade primeiro, antes de você ter uma A base baixa ali, um complexidade. pronto-socorro, um PSF. Então, a baixa complexidade, no nosso caso, é um dinheiro para emergências. Não dá para você investir em ações, ter uma previdência privada, ter investimentos mais, né, robustos, Bustos. enfim, se você não tem a base, que é aquele dinheiro para emergências. Não, esse é um objetivo que todo mundo tem que ter. E Nós estamos reserva falando de de emergência. objetivo. De reserva de emergência. Eu já vi vários Instagrams, eles falaram: o ideal é ter 6 meses, outro 12 meses de salário. O que é que tu indica? De 6 a 12. Não 6 a 12 meses. existe, não existe assim, você tem que ter 6, você tem que ter 12. Não existe isso, é de 6 a 12. Por quê? Porque tem pessoas que têm uma profissão com uma empregabilidade maior, tem pessoas que têm uma profissão com uma empregabilidade menor. Por exemplo, nós temos uma profissão com uma empregabilidade alta. Porém, a maioria de nós somos autônomos, não trabalhou, não ganha. E simplesmente outra pessoa estará lá no seu lugar, E entendeu? acabou, Então a sem. gente tem que ter a nossa reserva. E eu gosto de uma reserva de 12 meses. Por quê? Porque a reserva financeira ela acaba não servindo só para emergências, mas também para boas oportunidades, né? Que podem surgir. Por exemplo, já aconteceu na minha vida, assim, de eu estar diante de uma boa oportunidade, 60 mil reais, e se eu não tivesse ali uma reserva, eu não tiraria e pagaria. Se eu tivesse uma reserva muito limitada, poxa, mas eu vou consumir muito minha reserva. Uma reserva de 12 meses te dá flexibilidade para você baixar para 10, baixar para 9 e tudo bem. E você preenche de novo. Ou seja, né, você está Te no dá momento ali, segurança. te dá segurança, te dá tranquilidade, entendeu? Eu acho que a reserva é Vou, vou, interessante. vou contar um caso aqui, que é inclusive desse meu amigo que eu entrevistei no podcast, que ele é médico, ele formou, começou a entender um pouco dos mundos dos investimentos e começou a fazer a reserva financeira dele. E ele pensava o quê? Ele falava, ele estava na residência, ganhava 10 mil por mês, porque era a bolsa da residência 4 mil, e 6 mil ele dava de plantão. Então, ele queria comprar o carro e ele pensou, não, dos males o menor, se tudo der errado, pelo menos a bolsa da residência eu vou ter. Então, eu acho que esse salário de 4 mil já fica tranquilo para mim, para eu conseguir pagar as minhas contas. Só que, deu alguns meses depois, ele descobriu que estava com linfoma. Teve que sair da residência, teve que parar a vida dele por completo, passou um ano sem trabalhar, não podia ir para o hospital por conta da pandemia, foi onde ele percebeu o quão importante era a reserva de emergência dele de 12 meses. Ele falou, até o que eu achava que era certo, que era a bolsa da residência, se Não foi. é. Eu fiquei totalmente zerado. Então imagina naquele momento de fragilidade, de saúde física, saúde mental, psicológico, eu ainda ter mais um problema que seria o problema financeiro. Eu ficar preocupado porque eu não consigo pagar minha conta, porque eu não sei como eu vou pagar o plano de saúde que vai custear o tratamento da minha vida. Então, eu ter uma organização financeira
me deu um problema a menos no momento que eu tive o maior problema da minha vida. Então, às vezes a gente acha que algumas coisas nunca vão acontecer com a gente, ou que sempre as coisas vão dar certo, mas a única certeza da nossa vida é que nós vamos ter problemas de maiores ou menores complexidades, você, eu, todo mundo. É. Então, quanto Eu mais a gente se falo, preparar para isso, melhor. eu falo, né? Se tem uma coisa previsível, são os imprevistos. Não tem como, todo Isso. mundo vai ter. Eu engravidei usando um DIU, por exemplo, né? Tava Sério? tudo organizado. E aí, 2 dias de atraso menstrual, eu falei, tá errado. Fiz um teste grávida com DIU. Tive que tirar o DIU, né? Opção minha. Aí tive um descolamento ovular, fica 50 dias deitada. Então imagina, né? Colega que tá assim no limite financeiro, 50 dias deitada é o caos. Doutora, para a gente finalizar, eu queria que a senhora desse um conselho para quem está se formando agora, quem iniciou no mercado de trabalho, quem está com as finanças todas bagunçadas. O que a senhora daria de conselho para a pessoa conseguir sair desse buraco, conseguir melhorar essa qualidade de vida, conseguir ter liberdade de escolha e comprar o poder de dizer não? Aí é como se eu estivesse falando com alguns tipos de colegas, né? Porque existe, eu falo que existem a médica, vamos falar, os médicos, né? Que estão endividados, aí eu tô falando com um tipo de médico. Tem aquele falso organizado que ele nem tem dívida, mas também não sobra nada, para ele tá tudo bem. Tem a poupadora, que ela acaba poupando na poupança. E tem aquela falsa investidora, que ela investe, o gerente investe por ela, tem um assessor, mas que também não entende nada. Então, para cada um, nós teremos um conselho diferente. Mas resumindo tudo, eu acho que, primeiro, você tem que pagar, o primeiro boleto tem que ser seu. Né? Você tem que se pagar primeiro. De tudo que você ganha, algo você tem que separar para você. Em primeiro lugar, de preferência aí que seja os 20%, se você conseguir. Se não conseguir, comece com pouco. Cara, eu vou me pagar nem que seja R$ 500 esse mês, eu vou separar. Se não der para separar os 20%, você vai aos poucos e isso vai te dando um gás. E o outro conselho é: coloque o seu dinheiro para trabalhar por você. Não deixe que o seu dinheiro trabalhe pelos outros. Porque se você chega nos lugares e as pessoas brilham os olhos para você, te tratam muito bem quando você vai comprar um carro, te tratam muito bem quando você vai ao banco, é porque você tem a possibilidade de enriquecê-los. Você tem a possibilidade de enriquecer muito o banco, por isso que você é muito bem tratado. Porque, por isso que as pessoas elas entram em contato comigo, ai, vamos fazer uma parceria. Por quê? Porque eu falo diretamente para médicos. E as pessoas enxergam em nós, os médicos, uma possibilidade de um público que não entende nada e que trabalha muito e que ganha bem, mas que infelizmente só sabe trabalhar para enriquecer os outros. Então é isso que a gente tem que fazer, trabalhar para nos enriquecer. O nosso dinheiro ele precisa trabalhar por nós. Então uma conta simples, por exemplo, se você investe 480 mil ao longo da sua vida e você faz esse dinheiro trabalhar por você, ele vira 2 milhões. Entendeu? Agora, se você não sabe, você vai comprar uma casa financiada de 500 mil e você pagou 1 milhão para o banco. Isso. Entendeu? Então, isso é o detalhe. A gente saber usar o nosso dinheiro ao nosso favor. Ótimo, doutora. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer ter a senhora aqui com a gente, compartilhando conhecimentos. Muito sucesso. Eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto, porque quanto mais a gente escuta, vê exemplos, se familiariza com situações que vários de nós já passamos, mais fácil fica da gente mudar a nossa cabeça, a nossa concepção do que realmente vale a pena para a nossa vida. Do que a gente quer, do que a gente não quer. Muito obrigado. Não sei nem como lhe agradecer. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma missão, né, levar a educação financeira, porque eu fui essa pessoa que não entendia nada e que fiz errado. Então, você construir um conhecimento e poder levar adiante é um legado muito legal. Então, se as colegas que estiveram aqui, os colegas, poxa, já conseguiram, né, dar um cliquezinho na mente, para mim, né, é um grande, já valeu a pena. Então, muito obrigada, eu que agradeço.